A Novo Tempo apresenta O Assunto É. Amigo da Novo Tempo, que alegria cumprimentar você mais uma vez. Estamos aqui para o Assunto É, sempre um assunto palpitante da Palavra de Deus ou temas atuais que têm a ver com a nossa vida cristã. Na semana passada falamos sobre a violência contra a mulher, tendo a participação da professora Johnny Lanza e da doutora Thaís Souza. Hoje temos a alegria de receber novamente essas nossas duas convidadas para falar sobre a violência contra a criança. Doutora Thaís, violência contra a criança, isso deve mexer fundo no seu coração, já que está esperando um bebezinho para os próximos dias, não é? É verdade, esse assunto é bastante pesado, principalmente porque a gente falou da violência contra a mulher antes, né? Mas a criança é muito mais inocente, né? E é muito menos capaz de reagir a uma situação dessas. Então é importante esse programa e eu espero que a gente possa ajudar aqui de alguma forma. Professora Johnny, tudo certinho? Tudo certinho. Olá aí para o ouvinte da Novo Tempo e para vocês aqui no estúdio também. Ok. Agora, quais são os tipos de violência que a criança sofre? Olha, a criança sofre o abuso físico, né, de pais, tios, irmãos, enfim. O abuso sexual também acontece contra a criança. Há dois outros tipos de abuso que também são comuns de acontecer, que é o abandono. O abandono é caracterizado como abuso também. Sim. E a negligência. Negligência com relação à higiene, com relação à educação, com relação à saúde, né? Esses são alguns tipos de abuso que acontecem com as crianças. A gente vai comentar sobre cada um deles aqui. Professora Johnny, vamos pegar um assunto bem espinhoso aí. A questão das palmadas, né? E não há um consenso fora da igreja, muito menos. Dentro da igreja há uma dificuldade para entender esse assunto. Seria um abuso físico? A varinha? Olha, eu não sou psicóloga e a gente tem uma opinião pessoal, né? Eu tenho uma opinião pessoal, mas eu gostaria de deixar para a Thaís responder essa pergunta, porque a Thaís é psicóloga e eu sei que no meio da psicologia a gente ouve aí de vez em quando na televisão, né? Um psicólogo dizendo, eu concordo, eu acho que uma palmadinha é saudável. E outros dizem, de jeito nenhum, a palmada já configura um tipo de agressividade. Então eu vou deixar para a Thaís resolver esse nó aí para nós. Então está na sua mão. É um nó mesmo. Mas, assim, realmente muitas pessoas e muitos profissionais pensam que a palmada não seria um tipo de disciplina de educação, né? Que seria, então, outras formas de disciplina seriam mais adequadas e totalmente adequados em todas as situações e que palmada não deveria existir. Eu vou dar a minha opinião como profissional e como pessoa também. Você é filha de um grande especialista nessa área de psicologia, né, o Dr. César Vasconcelos. Papai batia? Papai bateu. Papai não batia frequentemente, todas as vezes, mas ele bateu sim. E me lembro muito bem de algumas. Merecidas? Merecidas. Então tá bom. Então, eu diria o seguinte com relação a esse assunto. Eu acho que duas questões precisam ser pensadas. Uma é com relação à frequência da palmada, né? Tem pais, cuidadores, enfim, que para qualquer situação que a criança faça, né, alguma coisa ali errada, enfim, ele usa da palmada para disciplinar. Eu não concordo com isso, acho que a criança realmente pode ficar com um sentimento muito grande de medo dos pais se a palmada é o único tipo de disciplina que os pais exercem sobre a criança, né? Essa é uma primeira questão. Mas a segunda questão que eu acho que é a mais importante com relação a essa questão de palmada ser abuso ou não é a intensidade. Né? Uma criancinha pequenininha, você pode dar um tapinha na mão dela e ela entender que ela fez algo errado e, ao mesmo tempo, você pode dar um tapão
né, de forma que deixe marca, fique vermelho, né, e que a intensidade é muito superior ao que aquela criança poderia suportar, né, e sem ser agredida no sentido das marcas, enfim, né, da pressão da palmada. Então, eu acredito que essa intensidade seja o grande pulo do gato aí para a gente saber se ela é um abuso ou não, né? Geralmente, alguns pais que usam a palmada e colocam nessa palmada toda uma raiva que eles têm para fora, essa palmada pode ser demais. E pode ser, então, um meio ali de escape dos próprios problemas dos pais em cima daquela criança. Então, isso seria considerado, ao meu ver, um abuso. Esse é o problema, talvez, né? Esse eu acho que seria o principal problema. Professora Johnny, também levou algumas palmadas? Levei. Eu também levei, eu confesso aqui. Eu era muito muitas, boazinha, não fazia arte, mas levei. Mas essa questão de descarregar a raiva, eu acho que os pais muitas vezes se aproveitam dessa situação de descontrole e acabam descontando nas crianças. O objetivo da disciplina não é machucar. O objetivo da disciplina é você ajudar aquela criança a entender o caminho que ela deve trilhar. Esse é o objetivo da disciplina. Muitas vezes uma conversa é mais eficiente do que uma palmada. Porque a palmada a criança apanha, e aí? Por que eu apanhei? Né? A conversa pode ajudar muito mais. Agora, eu também acho que a palmada possa ajudar em alguns momentos, desde que ela não tenha uma sobrecarga de raiva e aí ela se torna um abuso, né? Quando as marcas ficam, quando a criança fica roxa, fica machucada, isso não é uma coisa saudável para a disciplina, é agressão. Olha, uma questão, só para fechar, que eu acho que é muito importante, é a gente pensar na questão da idade, né? Por exemplo, tem pais que batem adolescentes. E o adolescente já tem uma capacidade mental de raciocínio e de entendimento do que os pais querem dizer para eles em uma disciplina. Então, a palmada não seria adequado para um adolescente, por mais que ele já tenha uma estrutura física mais forte do que uma criança. Uma criança muito pequenininha, que faz uma arte ou outra, pode ser que ela ainda não entenda por meio de palavras, quando ela é muito pequena, né, um aninho e pouquinho, né, e que ela vive desafiando os pais, né, pode ser que ela não entenda se você chegar, colocar ela sentadinha e falar várias coisas para ela, né, e a palmada seja necessária. Então, essa questão da idade precisa ser avaliada também, né? Até que ponto o cantinho da disciplina, o cantinho do pensamento, né, já é entendido pela criança. Sim. E quando for entendido, então eu acredito que a palmada não seja mais necessária. Com certeza. Ok, vamos deixar a palmada um pouquinho de lado agora, continuar falando sobre a questão da violência. Quem é o agressor normalmente da criança? No caso da criança, podem ser os pais, né? Podem ser irmãos mais velhos, geralmente são pessoas mais velhas que ela, né? Um primo, um parente. Quando a gente fala de violência doméstica, tem a ver com pessoas do círculo familiar que geralmente são mais velhas do que ela. Segundo aqui uma pesquisa da Unicef, olha, 80% das agressões físicas contra crianças e adolescentes são praticadas por parentes próximos. A mãe é responsável por cerca de 70% das agressões físicas. E o abuso sexual contra crianças, geralmente, eles não colocaram porcentagem aqui, mas é geralmente praticado por um pai, padrasto ou tio. Então fica aí essas orientações. Vamos entrar nesse assunto aqui do abuso sexual, extremamente delicado. E doutora Thaís e professora Johnny, é possível a gente perceber que a criança está sendo abusada sexualmente, mesmo que ela não revele isto? Quais são os sinais de alerta? Olha, é possível. É claro que quando a criança fala,
né? Depois até os pais, o pai ou a mãe, enfim, né, para quem ela falou, começa a pensar, realmente aquele comportamento dela, poxa, podia ter prestado atenção e tal. Fica muito mais fácil você identificar comportamentos depois que você sabe o que está acontecendo do que antes, né? Por quê? Porque quais comportamentos que poderiam evidenciar um abuso sexual? Tem vários aqui. A criança pode ter um interesse excessivo por questões sexuais para a idade dela. Ou então, quando os pais chegam e falam alguma coisa com relação, vão dar uma orientação sexual para ela, de acordo com a idade dela, ela fica extremamente incomodada com aquilo. Ou outra questão, ela pode ter um medo terrível de ser examinada pelo médico, pelo pediatra. Né? Ela pode também apresentar alguns tipos de arranhões, fissuras, principalmente nas partes genitais. E aí o pai e a mãe que cuida ali da criança pode perceber isso. Ela também pode ter ela pode permanecer por um tempo com comportamentos muito rebeldes, de agressividade contra outras pessoas e contra si mesma. Né? Ela pode se autoagredir. Né, começar a se morder, se arranhar. Por quê? Porque ela pode começar a ter a impressão de que o próprio corpo dela é sujo, né, ela passa a não ter respeito por ela mesma, ter raiva dela mesma, porque ela entende que a culpa por aquilo, isso pode não se passar na cabeça da criança com essa frase, né, mas ela sentir que a culpa dela estar sendo abusada é dela. A culpa é dela e não do outro. Como é que eu não consigo falar? Essa criança, claro, muito pequenininha, isso é mais inconsciente, mas que reflete nesses comportamentos. Então, é importante que os pais avaliem, observem se o conjunto desses sintomas estão acontecendo. Não é um ou outro isolado, né? Mas esse conjunto deveria ser avaliado, e se os pais desconfiam, pai, mãe, de alguma coisa, é importante que cheguem até a criança e não perguntem, obviamente, você foi abusado, né? Mas que façam algumas perguntas, como, por exemplo, filho, você tá bem? Como é que você tá se sentindo? Vai pelas beiradas primeiro, né? Aconteceu alguma coisa, tô percebendo isso, tal, e ali os pais vão ter uma sensibilidade para perceber a situação. Uma outra coisa que pode acontecer também é a criança se retrair, né? É uma criança extrovertida, alegre, feliz, de repente ela se torna uma criança triste, calada, e quando o abuso é por parte do pai ou por parte do padrasto, pessoas que convivem com ela dentro da mesma casa, o que pode acontecer também é que no momento que a mãe saia de casa, ela queira sempre ir com a mãe. Eu não quero ficar mamãe com o papai, eu não quero ficar com o papai. Mas por que, filha? Não, é porque eu quero ir com você, eu quero ir com você. Ou ela, por exemplo, ficava na casa do avô e agora o avô se torna um abusador sexual daquela criança. Ela não quer, eu não quero ir na casa da vovó. Mas por que, filhinho? A vovó gosta de você, o vovô ama você, mas eu não quero ir na casa da vovó. Ela não diz porque geralmente o agressor coloca ameaças. Se você contar para a mamãe, eu mato a mamãe. Se você contar para a vovó, para o vovô, o agressor sempre coloca uma ameaça muito grande para que aquela criança se cale, né? Mas ela pode ter momentos assim em que ela dê pistas de que ela não quer ficar com aquela pessoa sozinha, ela tem medo, ela quer distância do agressor. Vamos fazer um rápido intervalo? A gente volta na sequência, trazendo mais informações sobre a violência contra a criança, aqui no Assunto É da sua Rádio Novo Tempo. Você ouve O Assunto É. O Assunto É. Estamos de volta com o Assunto É da sua Rádio Novo Tempo. Estamos abordando o tema da violência contra a criança. Participação da professora Johnny Lanza e da doutora Thaís Souza. Falamos no primeiro bloco sobre alguns tipos de violência que a criança enfrenta, quem são os agressores. Agora, quando a criança revela a algum adulto
que é uma pessoa da sua confiança que está sendo abusada, o que esse adulto, seja mãe, avó, professor, irmão da igreja, o que essa pessoa deve fazer? Olha, a primeira atitude é não desconfiar da criança. A criança já é muito difícil para ela contar. Se ela conta uma situação dessas, é muito difícil que ela esteja mentindo. Ela não teria uma capacidade mental de inventar um fato como esse, né? Então, principalmente porque geralmente quando a criança vai contar, ela conta, pode contar com alguns detalhes, né, que não é nem do vocabulário que ela teria naquela idade. Então, o primeiro ponto é esse, não duvidar da criança, ser empática com ela, que isso significa falar para ela, olha, filhinha ou sobrinha, né, não sei quem, para qual pessoa essa criança vai contar, você não tem culpa disso, né, não é sua culpa, você fez muito bem em contar para mim, eu vou te ajudar, você pode confiar em mim, se isso voltar a acontecer, você pode falar comigo de novo, ou seja, incentivar a criança de que o fato dela ter contado foi muito bom, né, para que ela tenha essa confiança nessa pessoa e possa então ter, né, nesse adulto um ponto de segurança, né, um porto seguro. E aí, a partir daí, esse adulto vai precisar tomar algumas medidas para a proteção dessa criança. E aí, essas medidas, acho que a gente fala daqui a pouco, né? Ou agora? Pode falar. As medidas, então, que esse adulto deveria tomar. Se esse adulto é pai ou mãe, né, e ele precisa então as medidas vão ser mais diretas ainda, porque a responsabilidade vai ser dele exclusivamente de definir a situação. É importante que essa criança seja afastada imediatamente do abusador, porque assim como os abusos aconteceram até agora com essa criança sem que essa pessoa percebesse, esse adulto percebesse, por mais que a criança volte a falar sobre um abuso, outros abusos podem acontecer sem que o adulto perceba. Então, o afastamento é importante. Isso porque algumas pessoas questionam, né? Não, mas não seria melhor permanecer a família unida enquanto o abusador vai se tratar, enquanto ele recebe ajuda de outras pessoas, enfim. Então, a orientação é que isso não seja feito, que haja realmente esse afastamento para a proteção da criança. E se a pessoa para quem a criança contou não é diretamente o pai, a mãe, que são os responsáveis por ela, então é importante que essa pessoa converse com o responsável da criança, né, que obviamente não seja o abusador, e se essa pessoa não tomar nenhuma iniciativa, por exemplo, a mãe agride a criança, vai e conversa com o pai da criança sobre a situação, sobre o que a criança contou e tal. Se o pai não toma nenhuma atitude, então essa terceira pessoa deveria denunciar anonimamente a situação para que as autoridades então entrem em cena. Sim. Então essas seriam as orientações. Agora, falando um pouquinho de pedofilia. Como é que os pais, professora Johnny, podem proteger os seus filhos da pedofilia? Bom, a pedofilia ela pode acontecer fora do meio onde aquela criança vive e pode acontecer dentro do meio em que aquela criança vive, né? Pode ser um amigo da família, pode ser um primo mais velho, né? Então, um conselho muito interessante é que os pais não deixem as crianças dormirem fora de casa. A não ser que se tenha absoluta confiança. E mesmo assim, muitos casos acontecem quando a família tem absoluta confiança na pessoa onde a criança foi passar a noite, né? É muito importante que os pais saibam com quem eles vão deixar os seus filhos, né? A gente tem que confiar desconfiando, né? Então, deixar a criança dormir fora de casa é uma coisa
muito perigosa em alguns casos. Então os pais têm que saber onde aquela criança está, com quem ela está. Mas uma coisa que me chocou muito esses tempos atrás, eu li uma pesquisa que foi feita em 2009, então já faz bastante tempo, né? 4 anos aí. E essa pesquisa dizia que de cada 2 adolescentes da idade entre 12 a 15 anos, um deles já teria marcado um encontro com alguém que ele conheceu na internet. Eu achei muito alto esse índice, porque 50% dos adolescentes entre 12 e 15 anos já teriam marcado um encontro com alguém que ele conheceu na internet. A internet é um meio muito forte de pedofilia, né? A gente sabe de muitas histórias. Há pouco tempo, uma rede de televisão noticiou um esquema que está sendo descoberto aí de pedófilos no mundo todo, né? Então, a internet é um meio muito forte e eu aconselho aos pais que tenham a senha dos seus filhos no computador, principalmente se são crianças ou adolescentes no começo da adolescência. A gente tem uma ideia que está surgindo de questão de privacidade dos filhos e dos adolescentes. Então, existem pais que colocam televisão no quarto dos filhos, computador no quarto dos filhos, e às vezes a criança com 9, 10, 12 anos fica o dia inteiro na internet e os pais não sabem com quem ela conversa. E eu sempre digo para os pais o seguinte: se você, para o seu filho ir para uma festa, você quer saber com quem ele vai, a que horas ele sai, que horas ele volta, por que na internet ele pode falar com qualquer pessoa e você verdade. Não entra em contato? Uhum. Será que é uma invasão de privacidade você saber com quem o seu filho está conversando na internet? Não é invasão de privacidade. Eu costumo dizer que isso é uma questão de segurança. Os pais devem conversar muito com os filhos sobre isso, sobre salas de bate-papo na internet. Os pais devem orientar muito os seus filhos e dizer para os filhos que é importante que os pais tenham as senhas deles, por proteção deles. Quando eu faço palestra para adolescentes, eu sempre digo para eles isso. Dar a sua senha para o seu pai e para a sua mãe não significa que o seu pai e a sua mãe vão invadir a sua privacidade, porque eles vão proteger você. Às vezes a gente tem aquela sensação, a senha de internet é uma coisa de privacidade do adolescente. Eu concordo até certo ponto, porque muitos pais, se vissem as conversas que os filhos têm na internet com outras pessoas desconhecidas, poderiam protegê-los de encontros com essas pessoas. Uhum. É verdade. Agora, onde deve-se buscar ajuda para esse problema da pedofilia? Olha, a criança... Pode ser que alguma criança em idade maior ou pré-adolescente esteja ouvindo a gente agora ou alguém que saiba, né, do que está acontecendo com uma criança. Mas falando da criança especificamente, ela pode procurar ajuda. A principal ajuda e primeira ajuda deve ser de uma pessoa adulta em quem ela confie. Uhum. Né? Pode ser que a criança não tenha coragem de contar o que está acontecendo para o pai, para a mãe, por ter medo, enfim, mas pode ser para uma professora querida, né, que gosta muito, um líder da igreja que a criança goste. Então, essa é a primeira orientação, ela contar para alguém adulto em quem ela confie, que seja próximo dela. E a segunda questão, então, se é alguém que sabe disso que está acontecendo com a criança, a gente já falou mais um pouco sobre isso aqui, é a questão da denúncia mesmo. Uhum. Né, e buscar então orientar os pais, caso seja uma terceira pessoa, com relação ao que os pais podem fazer nesse sentido da denúncia e da proteção da criança. Uhum. Agora, professora Johnny, se a gente conhece alguém, uma criança que está sofrendo esse tipo de violência, seja pedofilia ou violência doméstica, como ajudar? A Thaís já colocou algumas coisas, né, da gente falar com a pessoa da família que não é o abusador, não né? Primeira coisa, para que essa pessoa reaja e possa ajudar a criança, né? A questão da denúncia é muito importante e a gente tem que pensar o seguinte: eu sou mãe, tenho 2 filhos e eu
quando ouço alguma coisa assim, a vontade que eu tenho é de ir lá, pegar aquela criança e trazer para dentro da minha casa, para livrá-la do que está acontecendo. Mas a gente não pode fazer isso, né? Porque eu estaria sequestrando a criança do ambiente dela, né? A ajuda que a gente pode dar para essa criança, além de apoiá-la psicologicamente, de dar, dizer para ela que ela não é culpada, tudo isso que a Thaís falou, é a denúncia mesmo, né? Porque a denúncia vai fazer com que essa criança se afaste do convívio. E importante também para ajudar essa criança é que a gente converse com o adulto que não é o abusador, que mora com ela, e conscientize esse adulto da importância de afastar essa criança da pessoa que é o abusador. Porque muitas vezes esse outro adulto se sente tolhido, não vou sair sem a mãe, como é que eu vou me virar financeiramente com essa criança? Então que a gente, se for preciso, até dar um apoio financeiro para essa mãe, né? Uma cesta básica, alimento, alguma coisa, mas ajudar essa criança a sair desse meio. Nós temos menos de 2 minutos, doutora Thaís, mas seria interessante deixar para o ouvinte que tipo de tratamento a criança deve ter, alguém mais da família precisa ser tratado, ajudado, o que fazer? A criança, assim como a gente falou no programa sobre a mulher, ela fica com questões emocionais muito abaladas, muito destruídas, quando ela é abusada, quando ela sofre algum tipo de abuso. Então, ela precisa também de um tratamento psicológico, geralmente, e principalmente para que essas complicações emocionais, sofrimentos emocionais não se perpetuem né, ao longo da vida dela, e que pode causar aí vários outros transtornos emocionais também, como depressão, transtorno de ansiedade, enfim. Então, essa ajuda psicológica com psicólogos especializados em crianças pode ajudar. E você falou em família, é importante também que talvez a própria família se avalie. E essa avaliação geralmente pode ser feita pela parte não agressora, obviamente, né? Mas pode ajudar também essa família a uma terapia de família, para que sejam avaliados alguns tipos de funcionamento entre um membro e outro que esteja facilitando algumas questões de maior dificuldade para essa criança, né, de acordo com essa realidade do abuso. Ok, nosso tempo acabou, infelizmente. Falamos hoje no assunto sobre a violência contra a criança. Queremos agradecer aqui a professora Johnny Lanza, a doutora Thaís Souza, a você ouvinte pela sua audiência. Semana que vem tem mais. A série continua aqui pela Novo Tempo, A Voz da Esperança. O assunto